Bom dia, pessoal. Tudo bem com todos? Espero que sim. Por aqui tudo bem. Tô gravando mais esse vídeo, como eu prometi. O Henricão, meu parceiro do Pra Quem Pedala, gravou um vídeo, uma reação aos dois vídeos que eu tinha postado sobre o nível entre os brasileiros e os europeus. O Henricão falou muitas coisas boas, teve vários comentários legais também, muitas verdades. E muita gente falou, né, sobre as questões que a gente também já está cansado de saber, né, aqui do Brasil, de apoio, de patrocínio nos esportes, principalmente no nosso esporte, né, a gente sabe que é bem difícil para o atleta, principalmente os atletas mais novos, né, que querem iniciar uma profissão, né, uma carreira no esporte, conseguirem patrocínios, investidores e apoio do governo. A gente sabe, essa é uma grande verdade, dentre outras várias também, né, que foram citadas ali nos vídeos, nos comentários nos meus vídeos, nos comentários do vídeo do Henricão também e no próprio vídeo que ele fez. Então, o que eu queria acrescentar aqui é que quando eu trouxe essa pergunta, né, por que o nível do europeu, não só do europeu, estou colocando do europeu assim para formular a pergunta, né, por que o nível do europeu é tão mais alto do que o nível do brasileiro? Assim, não que isso seja a verdade, assim, absoluta. A gente sabe que não é porque é europeu, não é porque é brasileiro. Mas, durante a minha carreira, né, muitos anos aí trabalhando com atletas, com treinadores, com assessorias, essa pergunta sempre veio a mim. Eu tenho certeza que muitas pessoas já fizeram também essa pergunta, né, para si mesmo. Eu mesmo, como eu disse, em algum momento da minha carreira, lá no início, antes de eu ter todas as minhas experiências na Europa, eu falava, cara, por que é que a gente não consegue chegar lá e tudo? Naquela época o Avancini ainda estava conquistando espaço lá, então sempre surgiu, né, essa questão. Mas quando eu trouxe essa pergunta, não foi analisando uma nação contra a outra e nem comparando, né, atletas estrangeiros com atletas brasileiros. Mas eu queria trazer para vocês uma percepção que eu tive, não só eu, como todos os meus atletas, né, que viajam junto comigo, né, viajamos juntos aí para diversas competições, tanto no Brasil quanto no exterior, né, as Copas do Mundo, Mundiais, Pan-Americanos, e como eu tenho, né, essa missão de analisar, de buscar entender, né, eu trabalho com essa formação de atletas pela Supera Treine já há muitos anos, e isso aguça muito essa vontade, esse olhar, né, para entender o que afasta qualquer atleta do resultado almejado, né, dentro daquilo que ele consegue entregar. Então, são muitas questões, né, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo e eu vou até chamar o Alex aqui, vai ser legal, o Alex vai falar um pouquinho junto com a gente também dessa experiência. Mas o que eu quero falar aqui, trazer para vocês, não é nada assim de uma metodologia, uma técnica, estudo científico, nada disso. Eu quero convidar vocês, né, a olhar da mesma maneira também que eu aprendi a olhar, que eu estive olhando essa questão de evolução do atleta e essa grande diferença, né, que faz o mindset e outras questões que envolvem essa relação entre corpo, entre consciência e entre o nosso cérebro, a nossa mente. Então, observando muito e, como eu disse, fazendo amizade também com vários deles que acabaram se tornando grandes amigos também, eu vi, né, eles crescerem também dentro dos times. A gente teve uma oportunidade do Alex, em um momento da carreira dele, ter competido, né, participado da equipe Trinity, é uma equipe espanhola, né, que compete, é uma equipe de formação também de atletas, sub-23, né, até o sub-23. Então, o Alex participou ali nos anos dele sub-23, a gente pôde conhecer várias pessoas legais naqueles momentos, também com o pessoal da Specialized, da Factory, né, os atletas que hoje estão correndo lá, a gente também, né, acompanhamos eles aí desde sempre. Fizemos apoios importantes também para eles em alguns momentos, principalmente nas Copas do Mundo aqui no Brasil. Então, todas essas aproximações, né, e de muitos anos também observando, fez com que a gente conseguisse enxergar algo além da parte fisiológica. A gente está falando de uma evolução que desde a base, né, dos nossos atletas de base, até atingir o top 15
no Mundial, top 15 no nível mundial, no nível Copa do Mundo, né, campeonatos mundiais e assim por diante. Então, com esse resultado do Alex da última competição, né, que ele fez 14º, e foi uma prova que deu tudo certo, né, ele competiu forte, ele entregou todo o potencial, ele vem entregando todo o potencial nas provas, e a gente comprova a nossa metodologia e a forma como que nós trabalhamos, né, desde sempre. E é isso que eu gostaria de trazer um pouquinho aqui para vocês. Com tudo isso que foi dito, né, por que que os europeus, os americanos, enfim, eles têm um nível mais alto que no Brasil, né? O Henrique falou da questão do funil, lógico, tudo isso é muito condizente, né? Tudo isso é muito relevante a gente trazer e colocar nessa análise, porque isso é a verdade, lógico, são milhares de atletas. Quando há 2, 3 anos atrás a gente estava lá em Val di Sole, na etapa de Val di Sole, na Itália, e teve uma Copa local. E aí teve as categorias 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Era impressionante, era tipo assim, uma categoria para cada idade. E todas as categorias tinha 20, 30, 40 atletas, todos eles super equipados, os pais lá, a coisa mais linda, muitos atletas mirins. Nem júnior ainda, nem juvenil, mas atletas mirins mesmo, de até 11, 12 anos. Então, é óbvio que num funil desse, com esse tanto de apoio, tem muito mais chance do atleta se desenvolver, de chegar em alto nível, com todo o contexto ao redor, né? Isso aí é certo, é dito e é certo. Mas depois que o atleta chegou lá, depois que o atleta chegou nos top 15, certo? Ou então, quando o atleta se profissionaliza e ele está naquela situação onde falta pouco para ele chegar no top 15, quando ele está no top 15, falta pouco para ele chegar no top 5. Esse falta pouco, na hora que o cara já se tornou nível mundial, qual é a grande diferença? Aí eu falo com vocês, né, os atletas que já estão lá competindo, a gente está colocando o Alex, o Gustavo, o Lan, são atletas que já estão lá competindo, né, já passaram por tudo isso, ainda enfrentam também, não pensa que só os brasileiros não, que os gringos também passam perrengue, a gente sabe disso, né, com viagens, com estar morando fora de casa, com problemas, né, questões pessoais, a gente sabe que tem muita gente que passa problemas de disfunção na alimentação, na forma de se alimentar. A gente conhece vários atletas também europeus que já passaram por isso, enfim. É duro para todos, mas a gente colocando nesse pacote, né, dos atletas ali dos top 15, vamos fazer 2 pacotes, dos top 15 e do 15 ao 25, vamos botar assim. Qual que é aquele degrau que eles escalaram de um pacote para o outro e que fez tanta diferença na parte mental. A gente brinca, né, dentro do time, a gente falou isso a vida inteira. Eu até fiz um repost esses dias de uma mensagem que a Demi Vollering deixou lá no Instagram, né? Fez um post, e ela falando assim, ciclismo é 90% mental. E a gente sempre brincou, eu e o Alex, Gustavo, os meninos, sempre passei para eles, falei, gente, agora vocês já atingiram um ponto na carreira de vocês que a parte fisiológica, a parte do treino que a gente faz, todas as manipulações, sistemas energéticos, análise de métricas, tudo aquilo, agora se torna só os 10%. A gente tem que fazer, é muito importante, né? Qualquer 1% nesse momento é muito importante. Mas e os outros 90%? Então, o que eu queria trazer é isso para vocês, assim, o que eles conseguiram dentro desse 90% evoluir, que fez com que eles tivessem durante muito tempo, né, a alta performance por cima da gente. Aí, mais uma vez, não podemos voltar naquelas questões, né, que não, é porque eles tiveram muito tudo. Sim, eles tiveram tudo aquilo que foi dito nos vídeos. Eles tiveram, e é verdade. Tudo que o Henricão falou, meu parceiro, é verdade. Mas, eu estou dizendo, depois que eles conseguiram tudo isso, que eles chegaram no top 15, os atletas que chegaram, inclusive agora eu não estou falando dos europeus, estou falando dos que chegaram, inclusive Alex Malacarne, o Lan, Henrique Avancini e todos os outros brasileiros que já conseguiram andar ali. Estou falando desse grupo. O que foi que eles conseguiram? Eu posso dizer isso com propriedade, porque o Alex e o Gustavo foram atletas que participaram desde o começo, né, desde os anos de júnior,
dentro dessa metodologia, dessa forma de abordar essa questão, tanto fisiológica quanto mental, que a gente traz, né, na Supera Training. Então, o que será, né? O que será que é isso de que a gente está falando aqui? É isso que eu convido a vocês a olharem junto comigo para isso. Então, eu posso falar um pouco sobre isso através das minhas experiências e hoje eu queria falar um pouco, vou continuar falando sobre isso, pode ter certeza. Eu acho não, né? Eu tô certo que eu tô aqui para isso, para poder passar isso para todos vocês, principalmente para os atletas mais novos que querem, né, ter uma carreira aí no ciclismo. Eu quero que eles acreditem que tudo é possível se a gente olhar para o caminho certo, ter o objetivo bem selecionado e abordar todas as dificuldades e os desafios como possíveis, sabendo que nós já traçamos esse caminho e que vocês também podem traçar. Então, eu vi muito isso, né? Eu competi também, né? Competi o circuito americano quando eu estudei nos Estados Unidos, competi provas aqui no Brasil e sempre estive envolvido no meio das provas como diretor de time. Então, eu pude ver muitos atletas que chegavam no alto nível, né, aqui no Brasil, e dali se batiam um pouco. E ali eu comecei minha curiosidade, por que é que ele não está passando dali e alcançando aquilo que o Henrique Avancini alcançou, por exemplo? E o que é que não só o Henrique Avancini, mas todos os atletas, indiferente do que eles têm, né, de apoio, de estrutura, que faz com que eles realmente quebram essa barreira do top 20, do top 15 ali. E o que eu quis trazer para vocês aqui nesse vídeo é o início dessa observação, porque é uma questão que é muito, muito difícil da gente colocar em palavras. Eu não quero entrar na questão da neurociência, trazer estudos, artigos, a internet já está cheia disso. Eu quero só trazer o meu olhar através da minha experiência de um projeto que deu certo. A gente pegou 2 atletas da Júnior, formamos e hoje os 2 estão no top 15. Então, gente, e não estou dizendo que a Supera é melhor, que ninguém é melhor do que ninguém, nada disso. Eu estou só querendo chamar vocês, convidar a vocês a olhar junto comigo para um projeto que funcionou, que deu certo, entendeu? Então, a parte dos 90%, que é a parte mental, que a gente fala, você pode falar espiritual, a gente usa muito isso também, mas eu não posso trazer um negócio pro lado do misticismo, né? A gente tem que ir com calma aí, mas aquilo que é diferente da parte fisiológica, que vai além. O Alex já começou a falar sobre isso, já está começando a ter um pouco mais de clareza e intimidade para falar sobre isso. Eu, a vida inteira, me bati muito ali para tentar entender qual que é a palavra certa para trazer, apresentar aquilo ali dentro do grupo. Se vocês escutarem a entrevista que o Henricão, meu parceiro, gravou para quem pedala, dos meninos lá em Araxá no ano passado, depois da Copa do Mundo, vocês vão ver o Alex e o Gustavo também falando bastante sobre isso, dentro do que eles conseguem se expressar ainda sobre isso. Então agora a gente está começando a trazer essa expressão aqui para vocês, né? Sobre o que a gente viu e o que a gente vê e aonde a gente trabalha nesses 90%. Uns 10% também, quem tiver interesse a gente pode compartilhar. Mas os 90% é a questão aqui desse vídeo. O primeiro ponto, né? Porque assim, ainda não vou entrar na parte da nossa metodologia. Isso vai ser digerido em vários pilares, em várias técnicas, em práticas que a gente faz muito de yoga, meditação, visualização, respiração, oração, como que a gente coloca isso dentro do nosso esquema de treino, como que a gente escolhe isso, cada técnica, existem várias formas, né, de trabalhar cada uma dessas técnicas e isso vai de acordo com a individualidade do atleta. Tem um paralelo muito grande entre o treinamento dos 90% para o treinamento dos 10%, ou seja, o treinamento mental para o treinamento fisiológico. Tem um paralelo muito grande, são as permanências naquilo que você quer evoluir, se você quer se adaptar. Você vai treinar a zona 4, vai treinar FTP, você vai fazer exercício no FTP, permanências no FTP, você vai fazer 2 de 15, 2 de 18, 2 de 20, 3 de 20, 2 vezes por semana, 3 de 20, 3 vezes por semana, 3 de 20, não interessa. Você vai colocar permanência naquela sistema energético, naquela zona de intensidade, naquele esforço contínuo, né, que estimula as reações celulares aonde você agora quer
adaptá-las, né, a uma nova intensidade, né? Você quer passar por essa adaptação fisiológica para que seu limiar suba ainda mais. A parte mental, espiritual, parte mental do mindset também funciona dessa maneira. Eu sei que existe 1 milhão de pessoas que falam sobre isso, todas elas maravilhosas, não todas, não conheço todas, mas as que eu conheço maravilhosas, tem muita gente falando disso, muito legal, eu mesmo já consumi bastante disso, em algum momento da minha vida, através de livros, através de pessoas, em outros momentos mais recentes agora através da internet, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é a forma que nós fizemos e que deu certo, tá bom? Então, a primeira questão, que eu acho que é o motivo desse vídeo, é para falar desse ponto. É desse primeiro ponto que a gente pode falar de como o atleta ele é imparcial perante ao novo desafio, ao novo aspecto do desafio. Lembrando que o atleta, assim que ele larga, ele já está no desafio, esse desafio específico que a gente está chamando, que é o desafio onde é que ele vai ter que lidar com o produto daquele esforço, daquela competição, daqueles estímulos, e de repente algo extra se acopla nesse desafio. Então isso foi algo que a gente observou, que eu observei bastante. A partir do momento que algo extra se acopla nesse desafio e se torna agora um novo desafio mais composto, a relação que você tinha com aquele desafio, ela muda, certo? Então, o atleta que é imparcial, ele consegue... Gente, é claro que não estou generalizando nada. Pode ser que aconteça uma coisa muito braba com o atleta. Pode ser que ele machuque sério alguma coisa. O cara não vai conseguir ser imparcial. Mas estou tentando trazer aqui uma análise de competições que a gente observa, que dá certo e ganha. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2022 ou 2023, Alex vai me corrigir, a gente estava no campeonato mundial na França, em Léger. O Gil estava do meu lado, meu braço direito, meu irmão, a vida inteira viajamos junto, melhor mecânico do mundo, viajou com a gente todos esses anos, estava do meu lado e nesse momento o Nino Schurter estava liderando a prova e ele tomou um escorregão na nossa frente. Conto esse caso sempre para os meninos, porque ele tomou um escorregão na nossa frente, o Gil só faltou segurar ele assim na mão, escorregou assim para nossa direção assim. Naquela hora, eu olhei no olho dele e falei assim, eu quero ver o que ele vai fazer. Eu senti na mesma hora esse momento imparcial do atleta. Eu vi ele, não mudou nada. Era como se ele não tivesse caído, como se nada tivesse acontecendo. Ele levantou, pegou a bicicleta, não mudou nem a respiração direito. Pegou a bicicleta rapidinho, desempenou o freio, subiu na bicicleta, continuou a prova dele e ganhou o campeonato mundial. Passou os atletas de novo e ganhou o campeonato mundial. Então, o que é ser imparcial? Sabe, eu lembro de quando eu estava competindo, em alguns momentos, quando eu era mais novo e tal, eu lembro que eu não conseguia ser imparcial. Aconteceu alguma coisa na prova e aquilo ali já começava, não, foi por causa disso, eu devia ter feito isso, foi aquela escolha que eu fiz, não sei o quê. E todo esse processo de pensamento, esse barulho fazia com que eu não tivesse mais disponível para ser usado durante aquelas próximas horas de competição, o meu potencial total. Então, o que é que faz com que você não consiga usar o seu potencial total? Você pode falar comigo, não, mas é porque eu fiquei doente e tal. Beleza, o seu potencial total dentro daquilo ali, na linha de largada. Mas minha perna tá doendo e porque ontem eu caí e machuquei. Então tá bom, com a perna doendo, depois de ter caído e machucado, qual que é o seu potencial total? Porque a gente já viu gente ganhando com machucado, a gente já viu gente caindo, levantando, furando pneu, consertando, ganhando prova. A gente já viu no Tour de France, gente correndo com clavícula quebrada, todo relado, sangrando, a gente já viu tudo. Não é disso que eu estou dizendo. Na hora que o cara largou para a prova, por que é que muitas vezes ele entrega todo o potencial e às vezes ele não entrega todo o potencial? Então, observando os gringos, né? Eu vou parar de falar isso, gringo, porque mais uma vez fica parecendo que a gente está colocando aqui nações. Teve até um comentário lá no meu
Instagram, que ficou parecendo que isso, que eu tava comparando, tipo, uma supremacia, assim, sabe, dos europeus. Não tem nada disso, nada disso. Meus atletas são brasileiros, são os melhores do mundo, tá? Brasil. Alex vai ser campeão mundial, Gustavo vai ser campeão mundial, o Lan vai ser campeão mundial. Quem quiser acreditar, fizer certo, vai ser, porque a gente pode. E a gente é brabo também. Os brasileiros são violentos nas bicicletas. Os brasileiros são violentos no XCO. Violento. Impressionante. Os meninos novos aí que estão andando comigo aí. Miguel, o João. Você tá doido? As meninas. Aninha, Nina, a Gabi. Ih, não vou começar a falar nome aqui não, senão daqui a pouco o pessoal vai ficar bravo que eu tô esquecendo. Mas impressionante, né? Essa geração nova aí. Tá cheia de talento. Vai todo mundo bater lá na frente. Tá? E todo mundo vai chegar lá desse jeito. Mudando a forma como que se relaciona com esse ciclo de pensamentos automáticos e que sabota a gente durante uma competição. Existem milhões de técnicas, milhões de pessoas que falam sobre isso. Eu estou aqui para falar um pouco do que a gente faz. Então, o Nino Schurter foi lá imparcial e eu lembro que muitas vezes eu não conseguia ser imparcial. Eu lembrava de uma coisa que ele ia virando uma desculpa na minha cabeça, eu tinha que explicar para alguém e tinha que achava que eu tinha que dar desculpa e tal, e eu fui amadurecendo, e eu vejo que as pessoas que chegam lá no top 15, eles amadureceram aquilo também por ver, não de uma forma direta, e às vezes sim, tem muita gente que faz, pô, o Blevins, a gente conversou com ele pra caramba agora não, ano passado lá no Mundial, lá em Crans-Montana, lá na Suíça, e ele falou bastante disso, cara, muito massa. Ele estava morando junto com um mentor dele, que é um cara que é mentor de meditação, que mora numa espécie de um ashram, assim, um templo, uma coisa muito top. Depois eu vou perguntar para ele direito. Mas tem gente que está fazendo isso já, muita gente aí. Mas os que não estão fazendo, o processo todo que levaram com que eles evoluíssem a parte fisiológica e os 90%, a gente consegue mensurar a parte fisiológica, porque a gente consegue ver quais que são os números, quais são os exercícios. Eu sei o que eles fazem hoje em termos de treinamento físico, sei o que eles estão fazendo, pesquisei isso, estudei a vida toda, hoje eu sou amigo dos caras, sei o que os caras estão fazendo. E na parte mental também, o que foi que eles fizeram, né? Até mesmo indiretamente, só por estar ali participando das provas, conversando com quem já tinha feito isso no passado, conversando com quem já nasceu no meio onde é que pessoas já faziam isso, então eles já naturalmente iniciaram a carreira deles no esporte com essa interpretação, com essa aproximação desse mecanismo, né, que é ser imparcial quando um desafio que a gente não estava esperando se acopla àquele desafio que já existia, como que você se relaciona agora com o novo desafio. Tá bom? Então é isso. Eu quero que vocês prestem atenção nisso com o coração aberto. Eu não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado, não estou aqui para ficar colando estudo científico na tela, falando palavras difíceis, nada disso. Eu quero só mostrar para vocês o olhar que a gente tem, que a gente teve nesses anos, nesses 10 anos competindo Copas do Mundo, Campeonatos Mundiais, Campeonatos Pan-Americanos, 10 anos nas estradas, viajando dentro de aeroporto, conversando, tentando entender o que é melhor para a gente fazer, para que a gente tenha uma experiência mais legal no ciclismo, para que a gente evolua, porque na minha teoria, quanto mais forte você está, quanto melhor resultado você tem, mais legal a sua experiência. Eu lembro, quando eu olho no passado, as minhas melhores experiências que eu tive no ciclismo foi quando eu estava mais bem treinado, quando eu corria lá nos Estados Unidos, e aquilo me abriu muitas portas, me trouxe para onde eu estou hoje, me construiu quem eu sou. Então é isso que eu desejo para vocês, para todos, principalmente para os mais novos, não só para os mais novos, porque eu sei que tem muita gente que começa mais tarde também e colhe os mesmos benefícios com o ciclismo, com o esporte, com qualquer esporte. Então, para os mais novos, que é uma esperança de carreira, uma esperança de profissão, né, da vida deles, que isso é muito bonito, é muito interessante, e é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Né, vamos continuar essa conversa, vou estar sempre postando e trazendo questões como essa, trazer nos nossos pilares, as nossas técnicas, as nossas táticas, como a gente acopla essas técnicas durante o nosso sistema de treino, viagem, competição. E espero que muitos de vocês, não só para o esporte, não só para o mountain bike, mas também
para a vida pessoal, né, para os aspectos que nos desafiam na vida pessoal, consigam tirar algo útil disso daí, né, e continuem torcendo aí para a gente, para o nosso projeto, para os nossos atletas, para o Brasil, nesse ciclo olímpico maravilhoso. Então, um abraço a todos e já um novo vídeo.